Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos à FNAC para uma conversa certamente estimulante com o jornalista José Milhazes. Todos conhecemos, e há várias décadas, o seu percurso profissional e jornalístico ao serviço de órgãos de comunicação como a SIC, mas também anteriormente a TSF, Antena 1, Observador, em que ainda colabora, julgo eu, o Público. Ele tem sido o nosso homem na Rússia, como já foi dito, e embora não viva presentemente lá, continua fortemente ligado a esse país imenso, e a prova disso é o seu mais recente livro, A Mais Breve História da Rússia, que é, no fundo, também o ponto de partida para esta conversa. Muito gosto em estar a conversa consigo, José Milhazes. Obrigado. Em pouco mais de um mês, este livro chegou à 4ª edição e tem despertado grande interesse, e a prova disso é esta multidão aqui também presente para assistir. Os portugueses despertaram, finalmente, para os factos, para a história do maior país do mundo? Olha, uma pequena emenda. Sim, sim. É a 6ª edição. Não, só no primeiro mês chegou à 4ª edição, sim, exatamente. Sim. Mas para que a gente interaja a propósito destas edições todas, uma das acusações que me fazem, não em relação ao livro, ainda não houve nada assim de substancial, mas é que eu estou a ganhar muito dinheiro com a guerra. Vocês já devem saber de onde é que vem de onde é que o galo canta. E como é que se pode responder sensatamente a uma coisa destas? Não pode, quer dizer, ou diz assim, olha, vá para a festa do Avante, por exemplo, porque nas redes sociais não se devem soltar as pessoas. E eu então digo, tem razão, eu estou a ganhar muito dinheiro com a guerra. Porque, e conto a história, que é, eu quando comecei a escrever o livro, decidi telefonar ao Putin. E disse assim, ó Putin, vamos fazer uma vaquinha, 50-50. Eu escrevo um livro, pai, quando isto estiver pronto, tu, pumba, invades a Ucrânia. Mas tens que aguentar os cavalos. O timing não podia ser melhor, o timing foi perfeito. Claro. E o Putin disse-me, está bem, eu até estou a precisar de umas coroas para restaurar uma parte do meu palácio, pá, e tu avisa-me. No dia 13 de fevereiro, eu avisei. E no dia 23 à noite, ele invadiu. Pronto, está revelado o segredo da escrita deste livro. Porque, como devem imaginar, este livro não se escreve em dias. A verdade é que este livro já estava escrito durante a pandemia, só que durante a pandemia as pessoas tinham mais em que pensar do que na Rússia. E coincidiu. É uma coincidência que eu acho funesta. Se não coincidisse, se não houvesse guerra, e se eu não tivesse tantos leitores, eu estaria também feliz. Porque o que está a acontecer na Ucrânia é uma tragédia que já não se vê desde a Segunda Guerra Mundial, isto é verdade. E que é uma tragédia onde, mais uma vez, nós vemos na Europa uma coisa que não esperávamos ver. Quer dizer, um confronto onde se matam mulheres, crianças, violam, as coisas mais incríveis. Nós imaginávamos... Mas, José Milhazes, desculpe interromper, mas até para alguém que conhece tão bem a realidade, até a psique, diria, do próprio Vladimir Putin, até o José Milhazes ficou surpreendido com o escalar da violência que redundou nessa guerra sem nome. Olha, a minha posição, ainda antes do conflito e em todos os comentários que eu fiz, mesmo a poucas horas do início do conflito, eu disse: Putin não deve ser doido ao ponto de invadir a Ucrânia, vírgula, mas 3 pontos. E viu-se que, na realidade, aquilo foi uma coisa completamente louca. Baseada em, digamos, pretextos que não existem. Acha então que as negociações, aquelas semanas a fio de negociações, foram uma farsa? Ele já tinha tudo premeditado? Quer dizer, o plano não se planeia invadir um país numa semana.
efetivamente, eles já reconhecem que estavam há um ano a planear esta operação em nome de travar o genocídio dos chamados russófonos no leste da Ucrânia. O que é mentira, porque quando as tropas russas invadiram o leste da Ucrânia, os tais russófonos não vieram para a rua abraçar os soldados russos e dar-lhes beijinhos e flores. O que significa que este pressuposto é falso, não tem qualquer fundamento. Agora, uma coisa que surpreendeu, e eu imaginava que podia ser assim, pelo que conheço daqueles dois povos, que iria haver resistência. E eu disse que Putin se vai meter num pântano perigoso. Agora, imaginar a resistência dos ucranianos, isso aí não estava... Reconheço que não imaginava que eles fossem tão corajosos. Sabia que as Forças Armadas russas não eram aquilo que Putin dizia ser. Eu escrevo no Observador, e se vocês forem ver antes da guerra, havia sempre um comentador que assinava Portuguese Man, que criticava todos os meus comentários. E era a Rússia tecnologicamente a isto e aquilo, e popopó e pardajoninho. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele pediu-me desculpa. E porquê? Porque nós vimos que os armamentos que a Rússia está a utilizar na Ucrânia, muitos deles são obsoletos. E porquê? Foi dado muito dinheiro às Forças Armadas para se modernizarem. Só que o dinheiro foi roubado. Pelas altas patentes do Exército, sobretudo, não é? Claro. Foi tão simples como isto. E roubaram tanto que os tanques, afinal, não estavam modernizados, os soldados não tinham comer, não tinham roupa de inverno, etc, etc. E mandaram para a frente muitos recrutas que não deviam, por lei, ir para a frente. Porque deveriam ir para a frente só militares profissionais com contrato. E só quando começaram a morrer bastantes e se começou a tornar evidente que havia ali uma coisa escandalosa, Putin ordenou que não mandassem recrutas para a frente de combate. E agora, eu quero falar mais concretamente do livro, mas só para, no fundo, também fechar este tema da atualidade mais em relação a... É evidente que não podemos prever o futuro, mas acha que Vladimir Putin terá a audácia para prolongar essa guerra por anos a fio, se for preciso, se achar que isso lhe é útil? Olha, isso é uma grande questão, porque nós não sabemos, primeiro, quanto tempo esta guerra vai demorar. Mesmo que os russos cantem vitória, a guerra faz-se de várias formas. E não é só ocupar o território, é também controlar. E isso aí vai ser uma tarefa difícil. Por enquanto, a estratégia é ocupar o sul e o leste da Ucrânia, cortando o acesso ao mar da Ucrânia. Isso hoje foi dito pelo general russo, mas todos nós já vínhamos a dizer isso há muito tempo. Mas há uma coisa que é lógica, mesmo não sendo militar, se pode avançar quando Putin ocupar aquela parte da Ucrânia, não vai deixar a outra parte da Ucrânia para aqueles a quem ele chama de neonazis. Porquê? Porque é muito simples. Porque podem até assinar um acordo de paz, até aqui é a Ucrânia, depois daqui passa a ser nosso. A Ucrânia vai-se preparando uns anos e dentro de uns anos volta à guerra outra vez. Quer dizer, é uma coisa temporária. É uma coisa como, tipo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não se resolveram as coisas na Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda. O Putin também não estará a contar com um certo cansaço da opinião pública ocidental que se vai instalar ao fim de alguns meses? Ora, isso é muito importante. Isso é mais perigoso do que esperar manifestações de
oposição a Putin. Nós, europeus, tivemos o maior período de paz na nossa história, entre a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra da Crimeia, ou seja, da Ucrânia. E estávamos convencidos que as guerras já pertenciam ao passado. E temos um nível de vida, mesmo em Portugal, como andamos como as tartarugas, à velocidade das tartarugas, mas vamos avançando e as coisas vão-se modernizando e etc. E aqui há uma grande diferença. É que se na Rússia é uma ditadura e ninguém pia contra, ou se pia, vai para a cadeia, na Europa são democracias boas ou más, mas realizam eleições. E quando os europeus começarem a ter que pagar, Portugal, por exemplo, os portugueses, 4 ou 5 euros por um litro de gasolina, ou não poderem comer croissants todos os dias, só ao sábado e ao domingo, ou pão integral à terça e quinta, podem começar a queixar-se e a protestar. E é isso que Putin quer. Depois aparece sempre a questão da solidariedade com os ucranianos, que tem sido muito grande a onda de solidariedade agora em Portugal. Mas durante quanto tempo é que esta onda vai manter-se? É que dentro de uns meses podem começar alguns. Eu não tenho emprego porque os ucranianos vieram e tiraram o meu emprego. E porque é que a gente está a pagar a saúde dos ucranianos? Será a banalização do horror, quase. Ora, exatamente. E é esse problema, para esse problema que os nossos dirigentes nos deviam preparar já. E não virem com a treta de que não vai haver crise, está tudo controlado, etc. por aí fora. Isso é mentira. Isso é mentira. E eles sabem que é mentira. E quanto mais cedo os portugueses tomarem consciência de que nós temos, todos, que passar, digamos, por algumas dificuldades. Eu não estou a falar em fome. Não estou a falar em fome. Só estou a falar nos croissants. Enquanto nós não tivermos consciência de que poderá haver um tempo em que nós teremos que passar dificuldades, isso é extremamente perigoso. Mas a própria União Europeia não está, de certa forma, a iludir a Ucrânia, dando a entender, por exemplo, que o processo de adesão será rápido, o que sabemos que não será bem assim, até para cumprir todos os apertados critérios? Bem, isso é uma promessa moral. Porque há uma coisa, quer dizer, nós estamos a prometer a que Ucrânia? Porque se o Putin invadir a Ucrânia toda, essa Ucrânia não vai entrar na União Europeia, certamente. Agora, é um gesto moral e é uma espécie de desculpa por aquilo que nós não fizemos antes. Nós agora estamos a ver coisas muito feias. Ainda ontem, no Jornal da Noite, o Nuno Rogério mostrou que há tanques russos equipados com aparelhos franceses, que não foram comprados, de certeza, na Feira da Ladra. Não foram. E sabe-se que a Alemanha e a França forneciam equipamentos modernos que podem ser para serviço militar ou serviço civil, pelo menos desde 2014. E a União Europeia e os Estados Unidos não fizeram tudo para que a Ucrânia fosse um país mais forte e ainda mais próspero, quero dizer. Porque isto aqui, nós só começamos a dizer ai e ui e a, digamos, a avançar com sanções a sério nesta invasão. Mas antes disso a Rússia já invadiu. Invadiu a Geórgia em 2008, invadiu a Crimeia em 2014
Por isso, já aí, se aí tivessem sido tomadas medidas a sério, certeza que não teria havido a invasão da Ucrânia. E foi a ausência de reação dos países do Ocidente que convenceu Putin que podia escalar, no fundo, a violência. Isto aqui, a política internacional, é uma política muito cínica. Na política internacional não há amigos, por exemplo, porque hoje é amigo, amanhã dá-te uma facada pelas costas se for preciso. Isso aí há montes de exemplos, milhares de exemplos. O Hitler também foi aliado do Stalin durante poucos anos. E depois a gente viu o que aconteceu. Isto para dizer o quê? Que nós temos, efetivamente, de ser pragmáticos. E o pragmatismo, e além disso temos que prever o que pode acontecer. Por exemplo, na questão do gás, da dependência do gás em relação à Rússia. Isto é escandaloso. Isto merecia uma investigação muito séria, pelo menos na Alemanha. Porque, quer nós queiramos, quer não, o dinheiro continua a falar mais alto. Mais alto do que patriotismo, do que, digamos, pragmatismo, do que sei lá o quê. Porque a política alemã, a política realizada pelos dirigentes alemães, muitas vezes já corruptos, e depois de abandonarem o cargo vão trabalhar para a Rússia. Há o caso de Gerhard Schröder. Schröder, mas não é o único. Sim. Não é o único. Isto aqui devia ser bem investigado, porque eu lembro-me em 2009, quando foi a crise do gás, quando a Ucrânia impediu a Rússia de fornecer gás à Europa, falou-se, embora já tivesse falado antes, de que era necessário construir um gasoduto transeuropeu, ou até vários. Até hoje não existe. Não existe porquê? Porque falta construir uns quilómetros de tubos entre Espanha e França. A França estava-se borrifando, peço desculpa, para o gás, porque aposta na energia nuclear. A Alemanha mandou fechar as centrais nucleares e começou a construir gasodutos diretos para a Rússia. E, como se costuma dizer, colocou-se a jeito. E agora estávamos com um problema que podia ter sido prevenido. E não querendo ser excessivamente alarmista, mas estando a par dos problemas, acha que o pior ainda está para vir? Por exemplo, estamos a 2 dias de umas eleições em França que podem piorar ainda mais a situação, não é? Basta que a candidata Marine Le Pen ganhe as eleições e a unidade europeia se esborou por completo. Eu sou pessimista, mas não acredito que a Maria Le Pen ganhe as eleições, porque isso já não é pessimismo, é uma coisa muito pior. Porque a União Europeia pode rebentar, ela já está cozida com fios, às vezes, pouco sólidos. E com mais aquela senhora que se vai juntar ao Orban e a outros amigos do Putin, as coisas podem se complicar muito. Por isso, eu estou convencido que o Macron continua a ser o mal menor. Sim. O grande problema na Europa e nos Estados Unidos é que nós escolhemos dirigentes que são o mal menor. Não é que sejam os melhores. E esse é um problema. É por isso que nós temos grandes mediocridades a dirigirem vários países europeus, incluindo o nosso. Mas como eu vim falar da Rússia, e eu não quero falar da família do... José Milhazes, vamos falar um bocadinho sobre o imenso trabalho que teve aqui. Não, pode falar à vontade, aqui não há... Não, mas por amor de Deus, viemos falar da Rússia, da Rússia. Sim. Um livro de 300 páginas como este parece muita coisa, mas para um país imenso, cheio de história, multissecular como a Rússia, quão desafiante foi para si tentar, e conseguiu de facto, abarcar essa história tão rica e complexa num guia breve, não é, de 300 páginas? Isso é a tarefa mais difícil, porque eu acho que nenhum dos leitores que aqui estão
iria ler a história da Rússia de José Milhazes em 10 volumes. Quer dizer, podia haver um ou outro académico que lesse um volume ou outro. Agora, quer dizer, e a minha intenção foi exatamente essa. Escrever um livro não é que lá esteja tudo. Não, não está. Não, porque é impossível. Eu tinha mais de 300 páginas a Milhazes com ilustração, nem penses. Eu disse, está bem, olha, o que é que... E então eu tive que fazer uma seleção daquilo que achei o principal na Rússia. A história. Além disso, eu, no fim, tenho uma bibliografia para quem quiser aprofundar um ou outro aspecto. Por exemplo, há uns anos atrás, em 2017, se não me engano, eu e o doutor João Domingues publicamos uma coisa enorme de 500 páginas que se chama Antologia do Pensamento Filosófico e Geopolítico Russo do século X ao século XX. Uma obra dessas só pode ser publicada se for financiada por alguém. Porque nenhuma editora é maluca de editar uma coisa tão grande. E sobre o tema. Agora, depois de lerem este livro, vocês veem, tem lá, fala do Dostoiévski como pensador e não como escritor. Vocês dizem, alguns podem dizer, pensador. E então vai à antologia e vê que há lá efetivamente textos, por exemplo, dos diários do Dostoiévski. Parece-me que dentro em breve vão ser reeditados em português, finalmente. E o meu livro lança essas pistas. Agora, claro que os leitores me podem perguntar, Zé Milhazes, mas você falhou aqui. E eu digo, olha, se calhar até falhei, e reconheço. Mas sabe que para não falhar aqui, eu tinha que falhar ali. Ou seja, a minha escolha estava sempre condicionada. E além disso, quando se escreve uma obra, eu acho que a obra deve ser o mais acessível possível. Digamos que as pessoas devem ler com interesse, compreenderem o que lá está escrito e lerem até ao fim. Porque, às vezes, há livros que até podem ser interessantes, e até são, mas são de tal forma escritos de maneira académica, quer dizer que nós chegamos à segunda página e já estamos... E nesse caso, a longa experiência jornalística foi, sem dúvida, útil no sentido de chegar ao maior número possível de pessoas. José Milhazes, embora este livro seja sobretudo baseado em factos e episódios conhecidos, nem todos, mas diria que muito do que é aqui narrado é desconhecido até da maioria dos russos, porque na Rússia há uma frase que costuma dizer, e com uma certa graça, que na Rússia até o passado é imprevisível. Não, os russos sabem. O que podem saber são versões diferentes da mesma coisa. Isso aí é uma coisa muito curiosa. Eu estudei História numa universidade russa, em Moscovo, a melhor universidade soviética. Naquela altura até era uma das melhores do mundo, em algumas disciplinas, principalmente matemáticas, físicas, etc. E nós tínhamos uma disciplina que se chamava Historiografia e tínhamos um professor, por acaso, muito, como se diria na altura, revolucionário e ousado, que nos trouxe a história da Revolução Comunista em 3 edições, para a gente comparar as edições. E o que é que se encontrava? Na primeira edição, apareciam 2 personagens principais, Lenin e Trotsky. Na segunda, aparecia Lenin sem Trotsky. Na terceira, aparecia o Stalin com o Lenin. E depois nós íamos ver, porque há lá uma coisa, quando o autor morre, metem um quadradinho à volta dos autores.
E então nós íamos a ver que nas edições posteriores havia quadradinhos, já se soube o que é que aconteceu ao autor, historiador. Quer dizer, não era preciso estar a... E é este tipo de... que Putin neste momento tenta fazer. Quando Putin tenta dizer a Ucrânia não existe. E tenta meter na cabeça das pessoas que o povo ucraniano não existe. E serve como pretexto para invadir um país. Quer dizer, isto é de loucos. Mas é mesmo. Agora vamos nós imaginar que o Filipe VI de Espanha se lembra e diz assim: oh, portugueses, pá, vocês lá nas Cortes de Tomar, em 1580, não apoiaram e não proclamaram rei de Portugal o meu Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Ora, isso o que é que significa? Significa que eu agora vou invadir Portugal porque isto é meu. Quer dizer, é este tipo de raciocínio que pode parecer idiota, mas que Putin tenta vender. Mas para isso também contribui, de certa forma, e fala disso, José Milhazes, no livro, o constante cortar e recortar de fronteiras ao longo dos tempos, não é? Que os territórios pertenceram aqui e ali, ajuda Sim. a consolidar essa falsa legitimação por parte de Putin. Claro, isso é importante. Isso é importante. Mas, se nós andarmos a cortar e a recortar, e eu aí sou um adepto de que a questão do Kosovo foi mal resolvida, foi um grande erro, foi um precedente perigosíssimo. As questões fronteiriças têm que ser tratadas com pinças, porque elas são tantas no antigo espaço soviético que se começa... Vocês têm que se recordar uma coisa. Na União Soviética, aquelas fronteiras não eram de Estados, eram administrativas. Era por isso que oferecer a Crimeia da Rússia, da Ucrânia, ou melhor, da Rússia à Ucrânia, em 1954, era uma coisa absolutamente normal. Era impensável para eles que o Império se iria desintegrar. Pronto, até porque os dirigentes soviéticos não tinham lido sobre as profecias de Fátima. E se tivessem lido, não acreditavam que o comunismo que ia acabar. Quer dizer, e que o comunismo não ia acabar, qual era a diferença? Onde é que estava a Ucrânia? E uma parte da Rússia foi para o Cazaquistão. E uma parte da Estónia que passou para a Rússia. Agora, vocês imaginam que dentro da própria Rússia são muitas centenas de conflitos que podem vir ao de cima e entre os vários povos que vivem dentro da Rússia. Com todos os vizinhos, a Rússia tem problemas fronteiriços se começar a mexer nas fronteiras. Desde Kaliningrado até uma grande parte da Carélia, que era um terço do território que foi tirado à Finlândia, outra parte foi tirada à Estónia, etc, etc, etc. E, digamos que nós, para tratarmos destes temas, tem que ser com muita calma e com muito cuidado. E não pode ser criando fábulas à pressa, do tipo, a Ucrânia não existe, não tem direito a existir. Não, a Ucrânia existe desde 1991 e é reconhecido pela comunidade mundial. Ponto. Este deve ser o princípio. Claro que também há o direito dos povos à autodeterminação. Mas, como eu já vos disse, afinal, na Ucrânia não havia tanta gente que queria aderir à Rússia. Pelo menos a julgar pelo apoio que as tropas russas encontraram, entre aspas, no território ucraniano. E é este desrespeito, desprezo pelo direito internacional
torna um dirigente Putin tão perigoso? Isto, no fim de contas, começa a fazer lembrar cada vez mais Hitler. Hitler também começou aos bocadinhos. Foi-se abrindo o apetite e o apetite... Com o agravante que ele não tinha um arsenal nuclear, obviamente, que hoje existe. Ora, nem mais. É a única grande diferença que é substancial e determinante, é que Hitler não tinha armas nucleares e Putin tem. Já, Milhares, vamos ter que terminar, infelizmente, esta conversa daria para muito mais. Vamos permitir, só em 5 minutos, que coloquem 2 ou 3 perguntas aos José Milhares. Antes disso, só queria colocar-lhe uma questão de foro mais pessoal, muito breve também. O José Milhares chegou ao RSS nos anos 70, não é? Cheio de sonhos. Quando consegue situar o momento a partir do qual os seus sonhos começaram a desmoronar-se, quando viu que o amanhã não era só composto por amanhãs que cantam, que havia um lado mais sombrio do Império Soviético? Eu mudei devagar, não sou daqueles que acordo de manhã e mudo de ideias. Mas sou daqueles que, se acho que as minhas ideias estão erradas, eu mudo-as. Aí, aquilo que chamam... Alguns dizem, os comunistas são consequentes. Eles não são consequentes. Eles são teimosos, que batem a cabeça 100 vezes contra a parede, na esperança de que a parede caia. Quer dizer, mas sabem que a parede não vai cair. Agora, porquê é que eles continuam a bater com a cabeça na parede é que eu não sei. E eu bati, chegou a determinada altura e pronto, e vi, eu não vou dar mais cabo da minha cabeça, porque esta parede não me serve, só está aqui e decidi mudar de ideias. Quer dizer, que eu acho que é uma coisa normal. Há muita gente que pensa que não, eu nunca mudo de ideias, eu sou uma pessoa de princípios. Sim, mas princípios é uma coisa diferente de ideologia política. Há princípios que vão muito além da ideologia política. Eu, por exemplo, eu acho que a verdade, a honestidade, são coisas que ficam acima de qualquer ideologia política. E se alguém quiser ir mais ao fundo, pode ir aos 10 mandamentos, que já lá está, digamos, algumas das bases daquilo que deve estar acima da política e que devem ser, digamos, orientações. Por exemplo, não matar. Não matar não é de esquerda nem de direita. Não é. E nós estamos a ver na Ucrânia que matar a matar. Roubar também não é esquerda nem de direita, porque tanto rouba à esquerda como rouba à direita. Se me vierem dizer, e tal, mas há forças de esquerda que não roubam. Eu digo, olha, façam bem as contas. Daí que eu demorei bastante tempo. A minha mulher... Mas já foi depois de 89? Sim, 91, sim. Neste caso. Nessa altura já havia grandes dúvidas, mas a minha mulher deu-me um grande pontapé. Que a minha mulher é estónia e tem uma história da vida da família muito dramática. Eu até escrevi um livro sobre a avó e o avô e a bisavó e tal, que tiveram em campos de concentração comunistas, nazis, e a minha mulher, quer dizer, era anticomunista e dizia que eu era parvo. Ela hoje diz-me que eu sou parolo, mas é por eu às vezes andar vestido de forma esquisita. Mas ela dizia, mas tu és maluco, tu és de outro planeta, tu acreditas nisto tudo que te estão a dizer? É claro que depois, quando tu vias que não podias sair de Moscou sem orientação, sem autorização. Eu conto isso no meu livro, conto até um episódio, vou contá-lo rapidamente, quando a minha filha nasceu. A minha filha nasceu na Estónia. E eu queria ir ver a minha filha. E na universidade disseram, olha, tem que ir ao Ministério do Ensino Superior pedir autorização, que era um visto, para ir ver a sua filha. E eu fui lá. E está lá um cidadão do Partido Comunista deles,
que diz, isso é difícil. Você vai ter que trazer uma declaração do seu partido em como ela é sua filha. E eu respondi ao funcionário, disse, olha, desculpe lá, mas você vai criar um grande escândalo e vai ter grandes problemas. Ao que eu sei, o Partido Comunista Português não é nenhum colchão. E não me vai passar um atestado de colchão. E o homem ficou com tanto medo que eu me fosse queixar ao Partido Comunista Português, porque, nesse sentido, eu acho que os comunistas portugueses iriam me dar a razão, o representante que lá estava de superior, face a um idiotismo destes. Mas isto foi para coisas da vida. É um episódio sem dúvida emblemático. Exato. Vamos então, peço desculpa que não dá mais que três, não dá para colocar mais que 3 perguntas, peço apenas que sejam breves. Há aqui o microfone. Eu gostava da sua opinião acerca da imagem que nós temos de Zelensky. Deve-se mesmo a capacidade de liderança? Deve-se a alguém que está a fazer a sua assessoria em termos de imagem, tipo marketing, que eu acho que resulta? Ou são mesmo as características dele? Olha, uma coisa é verdade. Chamar palhaço ao Zelensky é um insulto. E eu acho que como é que ele se chama? O Araújo Pereira, que faz aquelas coisas na SIC, não daria um mau presidente de Portugal, tendo em conta os que nós vamos tendo, porque é que ele não pode ser presidente? Até porque a formação, digamos, universitária dele não é palhaço, nem isso. O Zelensky é advogado, formado em Direito. E é um homem com um poder de criação muito grande. É que as pessoas não viram, os portugueses não viram, os filmes e as rábulas feitas por ele. Porque, no fim de contas, é um homem de talento. E é um homem de talento que foi colocado numa situação muito difícil e tomou a posição que achou por bem. Que foi: o meu povo elegeu-me nestas condições para eu governar, manter a soberania do país, e eu vou defender aquilo que o povo quer. Agora, claro que há alguns, ainda hoje me telefonou um, que não sei se está aqui presente, mas se calhar não está, depois de eu ter respondido por telefone, me diz que vai ser candidato a presidente nas próximas eleições, salvo seja, Deus nos livre. Estão a ver como o Araújo Pereira é melhor. Dizia-me ele, Milhazes, eu vou à sua apresentação, mas vou defender a ideia de que o Zelensky devia ter dito ao povo: não resistam, rendem-se. E assim não há guerra. E alguns generais que vocês ouvem na televisão, na reserva, também dizem a mesma coisa. E eu, em direto, na SIC Notícias, perguntei a um desses generais: desculpe lá, quando você estava à frente das tropas, era você que dizia isso? Já, pessoal, só não partir mobília, pá, a gente rende-se. Eu disse-lhe, ela, porreiro, pá, os espanhóis entram aqui e chega ali à fronteira, nós dizemos, pá, só não partam, nada de bombas, pá. Estradas, pá, e entram nas calmas, os portugueses recebem-nos de braços abertos, têm lá em casa aquilo que os espanhóis gostam, pá, um arroz de cabidela, umas tripas à moda do Porto, um bom vinho, etc, etc. E ninguém fica prejudicado. Quer dizer, pedir isto a um presidente é idiotismo. Não é só idiotismo, é pior, é criminoso. E a um povo, pedir a um povo que renuncia à sua soberania, à sua liberdade, bem, desculpem lá, mas
Eu não sou sanguinário nenhum. Mas tomar atitudes como ele não tem direito a defender a sua pátria, e então, vindo de militares, é o que eu digo, minha Nossa Senhora. Pá. Mais Olha, duas perguntas. só mais uma frase. Alguns deles, parece que todos que têm essa ideia, trabalharam na NATO. E eu comento sempre, se calhar é por isso que a NATO está no estado em que está. Mais alguma pergunta? Sim. Olha, peço desculpa. É água. Se tivesse vinho era melhor, mas está bem. E eu vou pegar numa deixa sua quando falou dos líderes europeus, porque efetivamente eu acho que a classe política, genericamente, a classe política europeia anda a dormir ou a fazer de conta que dorme há muitos anos. Porque o Vladimir Putin, já na altura em que assumiu a presidência da Federação Russa, se eu recordo, afirmou que o desmembramento da União Soviética tinha sido um erro histórico. Uma tragédia. E uma tragédia. A maior tragédia do século XX. Exatamente. É evidente que aqui há uma diferença entre o sistema político dos países ocidentais e o sistema político da Rússia. E eu até lembro a propósito disto, de uma citação de Margaret Thatcher, que dizia que a democracia é um sistema que não foi feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os piores fiquem lá para sempre. Ora bem, pegando nesta analogia, na sua opinião, e considerando aquilo que o Putin afirmou, então, isto foi em 1999, sim, ele foi eleito na viragem. Sim, pronto. Mas ele foi na viragem do milénio. Exatamente. Qual é que, em sua opinião, até onde é que poderá ir de facto este homem? Olha, isso é uma pergunta muito difícil. Até onde o deixarem ir? E eu espero, muito sinceramente, que não se chegue ao extremo, que é uma guerra nuclear. Porque já ouve-se na televisão a propaganda russa a dizer: pá, nós mandamos bombas para aquele lado, destruímos aquilo como se a Rússia se safasse também no meio de uma guerra nuclear. Não. Se forem bombas atómicas convencionais, ou seja, bombas pequenas, tipo Hiroshima e Nagasaki, aquilo mata uns milhares muito, polui uma zona muito grande, mas isso não põe em causa a sobrevivência de toda a humanidade. Mas se alguém empregar essas bombas, vai começar a aparecer a tentação de utilizar as bombas atómicas estratégicas. São aquelas que são lançadas de forma a destruírem, não é cidades, são regiões enormes. E claro, se uma parte dispara, a outra é capaz de responder. E aí acabou-se. O globo terrestre pode desintegrar-se. Se não se desintegrar, salvam-se as baratas, porque as baratas resistem à radioatividade. E pode ser que o Putin se safe em algum buraco e viva nesse buraco mais uns aninhos. Ele parece que se está a treinar, que está sempre longe de tudo e de todos. Se calhar está-se a treinar para estar lá sozinho no bunker, ou com a namorada. Mas isto para dizer que eu espero muito bem que as coisas não cheguem a esta situação. E que Putin não se aguente muito tempo no poder, devido à questão da Ucrânia e aos problemas internos que poderá vir a ter. Há muitos russos que o apoiam. Até quando? Não sei. A propaganda é feroz, de manhã à noite, mas quando as pessoas começarem a ver os caixões, e eles já não são poucos, os ucranianos falam em 21 mil, mas segundo uma das fugas de informação da parte russa, morreram 13.500 soldados russos. Que foi mais do que no Afeganistão, ou quase tanto. Muito mais. Foram 10 mil que morreram em 10 anos. E aqui em 2 meses... Bem, então generais tem sido uma desgraça.
generais é uma desgraça, porque numa guerra o general normalmente morre muito raramente. E aqui não há semana em que não morra o general. Uma última pergunta, então. Boa tarde. Boa Vou tentar tarde. ser breve. Primeiramente, agradecer mais uma vez o serviço público essencial que tem prestado diariamente. Como cidadão é importante... Eu não faço serviço público, eu ganho dinheiro para ficar rico. São perspectivas, de facto. Eu vou tentar ser breve. A minha questão vai um pouco na senda do que acabou de dizer sobre a percepção pública do que vai acontecendo na Rússia. Na sua opinião, o que é que será necessário acontecer para haver uma espécie de implosão cívica nesta Rússia moldada à imagem de Putin, ou seja, numa asfixia absoluta? Muito obrigado. Estimado, aqui há uma coisa. Na história da Rússia, vocês vão ver, não há revoluções de massas. O regime muda em cima. Mesmo a Revolução Comunista, que lhe chama Revolução, vocês vão ver, e é um grupo muito limitado de pessoas que tomam o poder e depois vão impô-lo à força. A política russa, e vocês vão constatar, ao longo da história, é muito bizantina. Ou seja, trata-se tudo dentro da corte. Como dizia o Churchill, a política na Rússia são dois bulldogs a lutar debaixo de um tapete. É por isso que eu não acredito que Putin caia devido a uma revolução popular. Não. Putin pode cair devido aos problemas dentro da própria cúpula russa. E aqui há um perigo. É que Putin pode ser substituído por um pior. Se Putin não começa a ganhar a guerra, e eu espero que não comece, ele pode ser substituído por outro que pensa que vai ganhar. Daí que eu não faço prognósticos, não dizem que na minha família havia bruxas, mas nenhuma delas me deixou o dom de vidência. Por isso eu não vou falar, porque o futuro da Rússia pode ser tenebroso, a Rússia pode se desintegrar, isso cria problemas gigantescos, porque a Rússia tem 7.000 e não sei quantas ogivas, 7.652, segundo dizem, se eu não me... mais uma, menos uma, neste caso. Ou seja, um país a desintegrar-se com 7.000 ogivas nucleares, vocês podem imaginar o perigo que isto representa. E eu espero que isto não aconteça. Mas, como eu costumo dizer, quer dizer, eu preparo-me sempre para o pior na esperança de que as coisas corram bem. Ou seja, sou um pessimista com esperança de que aquilo que eu digo nunca se vá realizar no futuro. Sobre o passado é outra coisa, porque já aconteceu. José Milhazes, muito obrigado. Obrigado eu. Podíamos continuar indefinidamente, é sempre um prazer escutá-lo, mas temos terminado. Muito obrigado.